Show! Pois vamos lá. Tenho aqui alguns minutinhos com vocês e para a gente trocar ideia. Sou o Pedro Henrique. Pode ficar à vontade para me chamar de PH. É mais curto, você economiza mais. Tenho 26 anos de idade e sou casado com a Bruna, que está ali. E juntos nós lideramos o Ministério de Adolescente lá na Moriá, Aliança Team. Amém? Também lidero o Impactus Dance. E sou artista, para a glória de Deus. Inclusive tem uma exposição top ali, você pode depois visitar e também adquirir algum material, né? Fica a dica aí. Mas eu quero trocar uma ideia com você e antes de eu iniciar esse assunto, o vídeo do Nailton, ele finalizou dizendo que tudo que ele é por causa da igreja. E eu quero fazer das palavras dele as minhas também. Tudo que eu sou hoje, cara, é por causa da igreja. Se eu estou aqui é por causa da igreja. A minha profissão, a forma como alguns lugares que eu tenho alcançado foi por causa da igreja, certo? Então eu sou muito grato. E muitas pessoas têm falado isso nos últimos dias. Pastor Joanes tem falado sobre que a igreja é um ambiente de dar destino, de enviar e de fato. Então, aproveitemos, nós estamos no melhor lugar, amém? Você está aqui para ser capacitado, para ser treinado, discipulado e enviado, amém? E eu quero trocar ideia com vocês hoje a respeito do cristão e a cultura, certo? Então, é um assunto extenso, mas eu vou sintetizar aqui, certo? E tem uma imagem bonita aí do Davi, de Michelangelo, que eu gosto. Mas o que é cultura? Assim, de uma forma bem prática, bem simples, cultura é tudo que está à sua volta, certo? Forma como nos vestimos, forma como falamos, o que ouvimos, o que comemos, né? Então tem a cultura local, tem a cultura regional, nacional e a mundial, certo? Então cultura é tudo aquilo que nos cerca, ok? Nós temos um modo de falar, uma linguagem, algumas gírias, nós temos alguns comportamentos característicos, isso também é cultura. E a verdade é que é impossível eu e você não nos relacionarmos com a cultura, certo? A pergunta que eu quero deixar aqui é, como cristãos, como a gente deve dialogar ou se relacionar com a cultura, certo? Então, a palavra cultura, ela está relacionada a cultivo também e a culto. Então, eu acredito que toda cultura, ela é o resultado do cultivo daquilo que foi cultuado. Por que há uma depravação hoje do sexo? Porque parte da cultura tem cultivado o culto a esse tipo de depravação. Então, toda cultura é o resultado daquilo que a gente cultiva. E a gente cultiva aquilo que a gente cultua. Tá claro? Tá complicado? Tá de boa? Mas eu quero falar com vocês 3 formas da qual nós devemos nos relacionar com a cultura como cristãos. E é os 3 R's. O primeiro é receber, o segundo reformar e o terceiro rejeitar. Certo? Então nós estamos o tempo inteiro recebendo elementos da cultura. Certo? Seja de forma visual, auditiva, seja de várias formas. Das multimídias, enfim, de forma sensorial, de forma emocional, intelectual, enfim, nós estamos o tempo inteiro recebendo elementos culturais. Certo? E nós consumimos cultura o tempo inteiro e até mesmo somos consumidos muitas vezes por ela, por parte dela. Então, existe uma graça comum de Deus sobre toda a humanidade, certo? Existe um potencial criativo no homem, em toda a humanidade. Portanto, por causa desse potencial criativo, o homem, até mesmo os ímpios, conseguem produzir e criar coisas boas. Amém? Então a gente usufrui de muitas coisas boas. Por quê? Porque Deus colocou esse potencial em cada um de nós. Então, quando a gente fala de criatividade, e a gente tem falado muito esses dias sobre o mito, né, que é um dom e tal, mas é um potencial. É igual andar, né? Uma criança, quando nasce ali, se não tiver nenhuma anomalia, ela tem um potencial para andar, certo? Agora ela precisa desenvolver aquela habilidade. A criatividade é da mesma forma. Eu e você somos essencialmente criativos, mas se nós não desenvolvermos a criatividade, não vai ter como a gente usufruir dela, certo? E como a gente desenvolve? Por meio de estímulos.
Ok? Mas voltando para cá, então a gente está o tempo inteiro recebendo elementos culturais. A Bíblia fala para a gente analisar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então, tem coisas que você recebe, você olha, às vezes a gente não escolhe o que vai olhar, o que vai pensar, certo? E muito do que pensamos, do que vemos, a forma como refletimos, às vezes, é influenciado pelos elementos culturais que nos cercam. Amém? Então, pessoal, Deus criou eu e você, toda a humanidade, com o potencial e a capacidade de criar coisas boas, certo? Mas isso é o receber. Mas também a gente tem que olhar para a realidade segundo a perspectiva da Bíblia. Então, tudo que você olha à sua volta, você tem que olhar segundo a visão da criação, da queda e da redenção. Certo? Então, nós como cristãos, a gente tem que olhar para a realidade e interagir com a realidade dessa forma. Deus criou todas as coisas, perfeita, sem mancha, sem nenhum erro. Mas veio o pecado, veio a queda, o homem caiu. Mas Deus em Jesus morreu por mim e por toda a humanidade, por cada um de você, para que possamos ser redimidos, certo? Resgatados. Amém? Então, mesmo que o homem, mesmo que nós tenhamos esse potencial criativo para criar coisas boas, também temos para criar coisas más. Certo? Então, todas as vezes que alguém cria algo bom, ainda que não seja cristão, ele está glorificando a Deus, porque a fonte da bondade é Deus. Certo? E eu não falo aquilo que parece bom. Às vezes a gente fala assim, o pecado é bom. Não, o pecado ele não é bom. Ele parece que é bom. Porque ele nos leva para a morte, ele nos leva para a destruição. Então aquilo que é bom não vai nos levar para a destruição. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus cria todas as coisas, Deus fala assim, é bom. Certo? É bom e é o suficiente. Então, a partir do momento que nós criamos coisas boas, nós estamos glorificando a Deus por ser a fonte da bondade. Mas, devido à queda, o homem também tem a habilidade de criar coisas más. E por isso a necessidade de reformar. Só existe necessidade de uma reforma porque houve uma deforma. Você tem a forma, você tem a deforma, que é uma alteração da forma para algo ruim. Tá claro? Por isso, existe uma necessidade de uma reforma. E a palavra reforma, quando você divide ela, o prefixo re significa voltar. Então, reforma é voltar à forma original. E eu quero dar alguns exemplos. Exemplo, o sentido do sexo, o sentido do amor. Hoje em dia se fala de um amor que não é o amor verdadeiro. Não é o amor da Bíblia. O amor que se fala hoje em dia não é sacrificial, não é justo, é egoísta e não é esse amor que a Bíblia fala. Então essas coisas elas precisam ser reformado o seu sentido. O sentido das riquezas, certo? O sentido do trabalho, que a gente encara o trabalho como um castigo. E na verdade, o trabalho não é o resultado da queda. Quando Deus coloca Adão no jardim, fala assim, Adão, cultiva o jardim. Cuida do jardim, Adão. Vai lá e dá nome para os animais. Ou seja, trabalha, macho. Então, às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que todas as coisas aconteceram assim. Mas eu imagino, Adão, peraí, deixa eu analisar. Ah, você tem cara de leão pelo seu jeito, sua personalidade, sua postura. Então eu imagino que Adão analisou, observou por algum tempo cada animal para poder dar um nome. Não foi assim, você é o cachorro, você é a galinha, você é o jacaré. Não, ele observou, teve um trabalho, teve um esforço. E não existia nenhum pesar. O que a queda trouxe foi a fadiga, esse cansaço. Embora a gente... Por isso que a gente precisa reformar o sentido do trabalho e de todas as outras coisas. Porque senão, a gente corre o risco de viver e de nos relacionarmos com essas coisas que Deus criou de forma errada. Por isso há uma necessidade de reforma. Alguns escritores usam a palavra redimir. Mas na Bíblia a palavra redimir e redenção, ela é usada exclusivamente como uma ação divina. Então somente Deus pode redimir as coisas. O que nós podemos fazer é reformar. Certo? De alguma forma trabalhar, orar, influenciar o meio para que volte à forma original. Por isso, reforma. E o processo de reformar significa transformar. O que é transforma? O prefixo trans significa mudança, alteração. Então esse é o processo.
para que a gente volte à forma original. A gente passa por uma transformação. A gente ora, a gente trabalha para que o ambiente, para que as coisas, para que o sentido daquilo que precisa ser reformado passe pela transformação para chegar à forma original. Claro até aí? E por último, rejeitar. Existem elementos que a gente precisa rejeitar. Um exemplo dele é a pornografia. Não tem como redimir, não tem como reformar a pornografia, porque ela é completamente ruim. E não só a pornografia, muitas outras coisas. E aquilo que vem através dos filmes, algumas coisas. Tem séries que, eu não quero aqui dar uma de religioso, mas eu tenho vivido algo assim, poxa, eu sei o que essa parada vai falar, e por se popularizar algumas coisas, então eu não preciso ver isso. Isso não vai agregar nenhum valor a mim, então eu vou rejeitar. E de fato tem coisas que a gente tem que rejeitar. Às vezes a gente utiliza de desculpa, não, mas eu tenho que analisar algumas coisas, gente. A gente já sabe que é completamente imoral, que é completamente ruim. Então existe elemento da cultura que precisam ser rejeitados. Nem tudo da cultura é ruim, assim como também nem tudo da cultura é bom. Por quê? Justamente porque a queda afetou todas as áreas da sociedade, tudo. Ok? Então a gente precisa rejeitar o que mais? Algumas ideologias. Na verdade, toda ideologia ela tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Por isso não se agarra a nenhuma delas. E eu vou me agarrar ao quê? Ao evangelho. Você não precisa, moça, se agarrar ao feminismo porque ele te valoriza. Você não precisa disso, porque a Bíblia te valoriza. E nada vai te valorizar mais do que o próprio Deus. A gente precisa se ligar nisso. A gente está se agarrando às ideologias e comparando o evangelho a uma delas. Gente, irmãos, não ouse comparar o evangelho a nada, porque nada da cultura tem um potencial redentivo, porque somente o evangelho de Jesus Cristo tem esse potencial. Somente Cristo pode nos redimir, somente Ele pode nos salvar. A gente se agarra a um político, a gente se agarra a um posicionamento político, achando que isso vai trazer esperança e redenção para a humanidade, mas somente Cristo pode trazer. Então não idolatre ninguém, adore somente a Deus. Não se dobre diante da cultura. E eu quero deixar um conselho. Estou sendo rápido, ó. Você quer falar mais. Que eu falo muito, mas eu estou tentando ser mais direto. E eu quero falar sobre ser influência. A palavra influência hoje talvez está um pouco saturada. Às vezes tem um sentido pejorativo, às vezes não. E eu li um texto do Herbert esses dias. Muito bom, sobre influência, E ele fala lá que influência é você fluir para dentro do outro, é você direcionar alguém. Então, e para você entender o sentido da palavra influência, eu quero usar o exemplo do sal e da luz. Ninguém quando come algo fala assim, rapaz, mas esse sal tá bom demais. A gente elogia o quê? A comida, mas nunca o sal. O que isso significa? Ser sal da terra é influenciar o ambiente que você está, sem trazer atenção para si. Da mesma forma a luz. Ninguém fica assim, nossa, que luz. Não, mas é por meio da luz que nós enxergamos todas as coisas. Então, para que sejamos sal e luz, você não precisa ser o centro das atenções e nem o gás da Coca-Cola. Você só precisa influenciar aquele ambiente, para que, por meio daquela influência, as pessoas vejam a quem você serve. É dessa forma que a gente se relaciona, interage e influencia a cultura. E nós influenciamos através de quê? Justamente aquilo que o Esaú falou ontem, perfeitamente. Através daquilo que você já faz, através das suas habilidades, através da arte, através da escrita, através da fotografia, através de seja o que for que você faz, os seus dons e habilidades. Deus não é um Deus que desperdiça nada, gente. Qual o sentido de Deus dar algo para alguém se não vai ser usado? Aí você vai, eu sou bom nisso, mas não tem nada a ver, Deus não quer usar. Por que não? Por que Ele te deu então? Se Ele é a fonte de todas as dádivas, de todos os dons e habilidades. Então Deus nos deu a habilidade para que a gente seja relevante. Amém? Ser relevante não é ser famoso. Porque tem muita gente famosa que não tem relevância nenhuma. A partir do momento que eu consigo influenciar um de vocês, eu acabo de ser relevante. Se um de vocês, se dois, se 5 de vocês entendem tudo isso que está sendo, se nós entendermos tudo isso que está sendo passado esses dias, cara, Imperatriz que se prepare.
O Brasil que se prepare, o mundo que se prepare, porque a gente vai com tudo. Amém? Então, como o Esaú falou ontem, não é que agora, eu só vou trabalhar com cristãos, eu só vou fazer isso com cristão. Toda vez que eu fizer uma arte, eu vou botar João 3,16. Não, gente, você não olha para o céu e tem João 3,16 no céu. Mas quando você sente prazer, quando você sente algo bom, você pensa, poxa, de onde vem a bondade? De onde vem a verdade? De onde vem a beleza? A cultura criou a beleza? A cultura criou a verdade? Não. Por isso que é um problema quando você relativiza a verdade. Porque se a verdade é relativa, então tudo que nos resta é o caos. Não haverá ordem. Então a verdade não é relativa. A beleza não é relativa. Deus é um Deus objetivo e Ele criou todas as coisas segundo um padrão. Existe um padrão para o que é belo. Existe um padrão para o que é bom. E existe um padrão para o que é verdadeiro. Amém? Então, é isso que eu tinha para falar nesse tempo com vocês. Então vamos acordar, vamos despertar e vamos agir. Vamos ser luz onde nós estamos. E vamos ser excelentes. Porque ninguém é influência se não for bom. Se você não for excelente, não aceite menos que a excelência. Porque a Bíblia fala que é maldito aquele que faz a obra de Deus de qualquer jeito. Relaxadamente. Não, tá bom assim. Não, cara, tem que estar perfeito. Tem que estar excelente. E é o perfeito, o excelente é o que? É melhor que o outro? Não, é o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, onde eu estou. Isso é excelência. Não espere ter a câmera melhor. Você tem um celular, faz o melhor que você pode com o que você tem. Amém? E por último, só lhe deu glória. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. E eu quero orar aqui. Amém? Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Vamos acordar, galera. Vamos para o mundo, mas não vamos nos corromper, amém? Não sejamos amigos do mundo, mas amigos de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esses dias, obrigado por tudo isso que nós estamos vivendo nessa conferência. Por cada palavra, cada mensagem, por cada experiência, por aquilo que o Senhor está nos proporcionando viver e experimentar aqui. E em nome de Jesus, que tudo aquilo que estamos recebendo aqui não morra aqui, mas levemos para fora, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido e reconhecido como o Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Aleluia.